Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael, professor de língua portuguesa do 9º ano. Nós vamos trabalhar hoje charges e tirinha. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses gêneros textuais e como eles funcionam. Vocês já viram ou já leram? Alguém já mostrou para vocês alguma tirinha, alguma charge? Nunca? Já? Ah, você viu na internet? Ah, legal. E vocês gostam desse tipo de gênero textual? Vocês costumam ler com frequência? Como que é? Entendi. Vamos entender um pouquinho então como que é formado esse gênero textual. Vocês perceberam que na charge ela tem imagens e palavras. E será que as imagens elas nos ajudam a entender e interpretar melhor o que está acontecendo lá na charge ou na tirinha? O que vocês acham? Elas ajudam, né? Então, esse tipo de linguagem, né, a charge e a tirinha, ela usa duas maneiras de linguagem diferentes. São a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E como que é isso, professor? Como que é a linguagem verbal e como que é a linguagem não verbal? O que é isso? A linguagem verbal são todas as palavras que aparecem no texto. No caso da tirinha e da charge, é tudo que está escrito, como as falas dos personagens ou até mesmo as legendas, quando tem. Certo? Entenderam? Ficou claro para vocês? Ótimo. A linguagem não verbal são as imagens que aparecem nesse gênero textual. Então, são as imagens, as expressões faciais e corporais, os gestos que os personagens fazem. Tudo isso colabora para o entendimento do texto, tá? E geralmente esses textos eles usam um outro tipo de linguagem para trazer um pouco de humor para eles, né? Por quê? Porque a charge e a tirinha elas são utilizadas geralmente para isso, para nos divertir, né? Trazer humor, para fazer críticas, para nos alertar de alguma coisa, certo? E para que isso aconteça, a gente precisa de saber usar de forma correta as palavras, né? E a nossa língua portuguesa, né? Então, a princípio, a gente precisa do quê? De entender o sentido real, o sentido literal de cada palavra, né? E a esse sentido real, o sentido literal, nós damos o nome de sentido denotativo, né? Então, se o professor perguntar para vocês amanhã o que é o sentido denotativo das palavras, o que significa? Que é o sentido literal das palavras, é aquilo que elas realmente significam, certo? Ficou claro? Ótimo. Temos também o sentido denotativo. E o que é o sentido denotativo? É um significado mais aprofundado, um sentido mais profundo das palavras. Mas como que é isso, professor? Quando a gente expressa em forma de sentimentos, emoções ou até mesmo de críticas, tá? Que são coisas muito frequentes nas charges, tá? A charge é um gênero textual que é usado principalmente para isso, para fazer críticas de algo que o autor não considera correto ou que
não deixa ele assim satisfeito. Pode ser com problemas políticos, alguns até se atrevem a entrar no tema religião, saúde, meio ambiente. Então, são vários os temas que podem ser utilizados numa charge ou numa tirinha, certo? E como será que é produzido esse sentido de humor nas charges e nas tirinhas? Como vocês imaginam que pode acontecer esse humor nas tirinhas? Ou até mesmo nas charges? Eles são feitos, né, o humor ele é criado nas charges e nas tirinhas por meio de ironia, exagero, ou até mesmo alguma situação engraçada que nos faz rir, né? Então, se o professor perguntar para vocês como é criado o humor numa charge ou numa tirinha, é através do que ele vem? Como que ele é? Como que nós podemos identificar? É através dos exageros, né? Dos exageros, de cenas engraçadas, situações engraçadas e até mesmo da ironia, né? O professor trouxe para vocês, como está aí na folha de vocês, algumas atividades. Eu vou explicar para vocês, bem calmamente, como que nós vamos fazer cada uma delas. Então peguem lá a primeira, análise de tirinha e de charge. Então como é que nós vamos fazer para trabalhar? Vocês já estão em grupo e cada grupo recebeu uma tirinha diferente e vocês vão analisar como que cada palavra e cada imagem combinam. Então tá, peguem aí as tirinhas, façam a leitura e vamos identificar, vamos pegar aí, vamos fazer uma análise de como cada imagem e cada palavra colabora e como que elas se combinam. Vai lá, façam a leitura silenciosa e discutam aí entre vocês. Pronto? Depois que vocês fizerem isso, vamos observar e identificar o sentido literal e o sentido conotativo, né, que é o mais profundo. Então, é o sentido denotativo e o sentido conotativo de cada palavra. Então, vamos lá. Observem aí quais as palavras que estão no sentido literal, ou seja, no sentido denotativo. Identifique elas, pode grifar, pode contornar, pode pegar o lápis de cor e pintar, pode... Destaque elas conforme vocês preferirem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, para a gente passar para a próxima parte da questão. Pronto, agora que todos terminaram, vocês vão identificar as expressões que geram o humor nessa tirinha. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão pegar, pode ser na folha de papel mesmo que está aí, que sobrou um espaço, e vocês vão criar uma tirinha com o que nós aprendemos hoje, usando lá o sentido literal, o sentido denotativo, que é o mais profundo, usar linguagem verbal e não verbal, a ironia, o exagero e criar uma charge feita por vocês mesmos, tá? Depois que vocês fizeram isso,
vamos destacar o que a gente aprendeu. Então, como que a gente entendeu? O que a gente aprendeu hoje? A gente entendeu como que é criada uma charge. E também aprendemos o que é o sentido denotativo, sentido conotativo. Fizemos análise das tirinhas, entendemos o que é linguagem verbal e não verbal. E a gente fica por aqui com a aula de hoje.